Vamos falar do Asa, do Alvinegro, contratação deu bingo mesmo, é isso? Menezes, contratado, é isso, Eduardo Cardeal? Tonasso, boa noite, um abraço para você. Estamos na área, chegando a partir de agora, trazendo informações do Asa. Verdade, Bruno Menezes, nós anunciávamos ontem aqui, mostrava o presidente que o Bruno Menezes já estava inclusive em viagem para Alagoas, de acordo com a publicação dele na rede social. A fonte foi muito segura. O presidente não confirmava, não confirmava, mas a fonte disse, olha aí o print da viagem, né? E aí já adiantou pra gente o print da viagem, ele com a filha, enfim. E o Bruno Menezes chegou, estive no estádio hoje, municipal, onde o Asa realizou o treinamento hoje. O Bruno já estava batendo bola com os jogadores, até fiz uma postagem no Top Sport com a foto do Bruno já uniformizado, batendo bola com os jogadores. Enfim, é um reforço que chega. Já tem o João Vitor Cabral, que já está no Asa também, já chegou, já estava treinando também. E o técnico Rodrigo Fonseca, daqui a pouco nós vamos ouvir na coletiva, quando ele confirma, quando eu falo as características, lá, ele de chuteira laranja, o Bruno Menezes, quando eu falo as características do Bruno Menezes, ele diz, nós estamos aguardando também mais um meia chegar, um mais ofensivo. Ele já confirma que tem mais uma contratação de um outro meia. E aí, de repente, pode ser o Léo Cereja. Pode ser esse cara. Por quê? O presidente disse ontem que não, né? Como disse do Bruno Menezes. É verdade. Como disse o Bruno Menezes que não. Aliás, a gente vem sempre adiantando as contratações do Asa. Aqui passa primeiro. Aqui passa primeiro os nomes, a gente adianta primeiro, o presidente disse que não, e depois a gente confirma, enfim. E quando aqui fala, ou foi ou será. Então, assim, de repente o Léo Cereja. E por que a gente está enfatizando o nome do Léo Cereja? Parece até repetitivo. Porque o treinador disse que tem interesse nele, que é um jogador de qualidade. Disse, é jogador de confiança dele. É jogador de confiança dele. Disse no jogo contra o Coruripe. Em entrevista a mim concedida antes do jogo, quando ele disse que o Bruno Menezes, o Léo Cereja era um jogador interessante, que a direção do Asa não iria medir esforços para contratar o Léo Cereja. Então, de repente, esse segundo meia que o Asa está no mercado buscando pode ser o Cereja, né? Que está no 13 da Paraíba, mas não é titular absoluto, né? Ele tem entrado em alguns jogos, mas não é titular absoluto da equipe do 13. Então, pode ser um nome que venha para o Asa. E se chegar ao Asa, chega até já para a Série D do Campeonato Nacional. Essa é a tendência. Pois bem, mas tem que contar com o que tem hoje. O que tem hoje só o Bruno Menezes. Aí você pode perguntar, Cardeal, e o João? Dizer João Kleber. Cardeal, e o João Vitor Cabral? O João Vitor Cabral, ele chegou, tá treinando. Só que tem um problema na regularização do João Cabral. O que é que houve? Ele havia saído no processo de reformulação do Audax, havia sido colocado fora dos planos do Audax, entrou o Planaltina na jogada, equipe do Distrito Federal. E aí ele estava negociando com o Planaltina, chegou a fazer um pré-contrato com a equipe Candanga, com a equipe do Distrito Federal. Fez o pré-contrato e o Asa entrou na jogada depois dele ter assinado o pré-contrato com o Planaltina. O Asa entrou na jogada depois disso, o João lá. Aí, o que é que acontece? O jogador, evidentemente que a proposta que o Asa fez foi uma proposta mais interessante em todos os aspectos, questão de Série D, Copa do Brasil, as competições que o Asa tem, mas o valor financeiro que foi também um aporte maior. E aí o jogador deixa o Planaltina com pré-contrato assinado e vem para a equipe do Asa. Está treinando no Asa. A documentação está sendo organizada, está esperava hoje, inclusive, a equipe do Distrito Federal mandar desfazer o pré-contrato. Não tem valor jurídico, mas os caras estão segurando, porque havia um pré-contrato. E aí, para desfazer esse pré-contrato, mandar a documentação sendo desfeito o pré-contrato para que o Asa desse entrada, de fato, na documentação do jogador, porque, salvo engano, tem uma parte do documento já com a equipe lá do Distrito Federal. O Erivaldo Domício trabalhou nisso hoje na regularização do Bruno Menezes praticamente a tarde toda, o dia todo sobre isso. Ele disse até 19 horas pode ser que apareça no BID pelo menos um, e aí deve ser o Bruno. Eu olhei agora o BID, o Bruno Menezes já apareceu no BID, já está no BID, já tem condições de atuar inclusive amanhã, mas o João Cabral ainda não, devido a esse impasse.
que não é um impasse só do Asa, não é questão do Asa. O Asa está com tudo organizado. Pagamento da taxa, com tudo organizado. Precisa o Planaltina devolver a situação de alguns documentos e a rescisão desse pré-contrato que não tem valor jurídico, mas tem a documentação lá que está com o pessoal do Distrito Federal. E aí o Erivaldo vai dar andamento. Acredito que na próxima rodada contra o Muricy há uma tendência que o João Cabral já esteja à disposição do técnico Rodrigo Fonseca. O Asa vai para o duelo amanhã contra o Penedense pela Copa Alagoas. O Bruno Menezes não vai começar jogando, mas vai aparecer entre os relacionados, até porque ele já vinha atuando na equipe do Maranhão de São Luís, vinha jogando, fez pré-temporada, é um jogador que está pronto para chegar e jogar. Com esse processo de time alternativo, de minutagem, pode até ser que ele comece jogando, acho pouco provável. Vai ficar à disposição do banco de reservas e o Asa vai com a equipe alternativa. Só que tem um detalhe, possivelmente o Asa não mantenha os 3 zagueiros, tendo em vista que o Rony Lobo foi expulso contra o Coruripe. E aí quem vai jogar? O único zagueiro que ele tinha à disposição no banco de reservas, que é o Nuno. Então vai o Rômulo, vai o Nuno, aliás, o Bené, o Rômulo e o Nuno. Ele deve ir com 3 zagueiros. Eu acho que ele não vai. Amanhã ele deve ir com 2 e deixar um zagueiro no banco de reservas para o decorrer da partida. Se ele entra com os 3 zagueiros, ele fica sem zagueiro de ofício para uma situação de necessidade no decorrer da partida. E aí quem poderia ser poupado amanhã nesse processo de time alternativo? O Aleph pode ser um cara desses, porque jogou praticamente todos os jogos. O Wesley não começou a temporada jogando. Os próprios zagueiros, o Rômulo e o Bené também jogaram os últimos jogos. Isso, o Rômulo e o Bené também. Então assim, os 2 laterais, o Gabriel e o Paulinho, já foram poupados em jogos passados. Então dificilmente deve ser poupado amanhã. Pelo que o Penedense apresentou contra o Asa no estádio Alfredo Lee, eu acho que o Asa deve ir com um time alternativo, mas com mais jogadores considerados titulares, pela dificuldade que o Asa encontrou diante da equipe do Penedense. Vamos ouvir o técnico Rodrigo Fonseca acompanhar o que disse hoje na entrevista coletiva. Uma partida de novo, professor, diante do Penedense. A equipe de fato agora está preparada para encarar a equipe do Jacaré Penedense? Preparado, sabemos que foi um jogo muito difícil, o jogo passado. A equipe adversária se lança à frente, a equipe é aguerrida, né? Temos que estar preparado para esse tipo de situação. Uma equipe que vem para cima, segura apenas 2, 3 jogadores atrás, então é a característica dessa equipe. Então para esse jogo agora na Copa Alagoas também temos que estar preparados com a mesma situação. Você já adiantou lá no jogo em Penedo que iria de novo com um time alternativo para dar minutagem, rodagem, rodar o elenco. Qual vai ser esse time? Essa equipe hoje nós estamos definindo, né? Estou conversando com os atletas, buscando a melhor formação dentro do elenco, para que possa entrar uma equipe competitiva, né? Que a gente também precisa fazer um resultado bom na Copa Alagoas para buscar essa classificação. O atleta já vinha trabalhando, né? Já vinha treinando, parte física ok, os exames médicos já liberaram para nós, para passar para o campo. Agora é começar a olhar esse atleta, ver a característica para a gente começar a usá-lo da melhor maneira. Estamos aguardando se ele vai sair no vídeo ou não. Caso saia, é mais uma opção. Professor, muito se fala nesses reforços e ontem surgiu a ideia, né, uma suposta situação do Bruno Menezes, que jogou com você também lá no Nacional de Patos. Esse jogador já chegou ao Asa? E o Bruno já chegou aqui, já sim, agora está no campo, pronto para treinar. É um atleta que já trabalhou comigo na Patrocinense, Campeonato Mineiro, primeira divisão de Minas, e ano passado disputou a Série D comigo pelo Nacional. No jogo contra o Coruripe, antes do jogo, nós falávamos sobre essa questão dos reforços. E você disse, eu preciso de um meia, mas um meia mais ofensivo, com uma estatura diferente. E o Bruno, eu estava observando o perfil dele ontem, ele vem nessa característica que você precisa, né? O Bruno é um jogador que faz muito bem, posiciona bem na frente da defesa, chega bem no ataque também, tem uma bola parada muito boa. Já vi ano passado ele fez gol de cabeça contra o Campinense. Se eu não me engano, ele fez 3 ou 4 gols na Série D ano passado.
É um atleta que tanto faz a marcação como tem força para chegar à frente. Mas mesmo assim ainda a gente está correndo um mais ofensivo, nós estamos aguardando também. Olha, eu creio que é mais na bola parada, né? Porque a bola fica muito mais no chão do que no alto, né? Então nós temos que ter a inteligência de ter um time que jogue e também que se posicione bem nas bolas paradas, né? Essa é a nossa ideia. O Penedense, em determinado momento do jogo, ele deu uma oscilada de novo, né? E você disse que precisava corrigir algumas situações. Que correções são essas? Às vezes nós estamos demorando para encostar na marcação, né? Nós estamos deixando o adversário virar de frente no nosso campo e entrar com essa bola. Então nós temos que dificultar a vida do atleta adversário, né? Deixar ele de costas para o nosso gol. A partir do momento que ele está de costas para o nosso gol, ele não consegue atacar. Então nós temos que tirar rápido essa marcação, né? Nós temos que atacar marcando. Às vezes nós estamos com a bola saindo para o jogo e está ficando um pouco disperso. Na hora que a gente está saindo, a equipe nossa está saindo para atacar, está faltando um encaixe de marcação nesse contra-ataque. Então nós temos que corrigir esse tipo de situação. Quero sofrer mais não, rapaz. Eu prefiro que não sofra, né? Saber sofrer é uma linguagem que hoje estamos usando dentro do futebol, né? Que você aguenta a pressão do adversário, mas eu prefiro vencer com mais tranquilidade. É preciso saber jogar também, sobretudo sem a bola, para compactar mais as linhas, porque com a bola é mais fácil, né? Sem a bola que tem que ter a leitura de jogo, o diálogo maior e a compactação também. Sem dúvida, tem que ter. Nós fazemos no posicionamento, tanto com bola e sem bola, sempre para aproximar três, né? Sempre ter o triângulo com a bola e ter o triângulo sem a bola, né? Para você, quando ter a primeira bola, você ter gente próxima, quando você perder a bola, você ter uma pressão pós-perca rápida, né? Aquela pressão de 5 segundinhos. Se não roubou a bola, vem, posiciona. O importante é você estar arrumado, para que o adversário não entre de frente para o nosso gol. Olha, hoje sabemos que nós estamos, o Inter na Copa do Brasil é uma das maiores equipes do futebol brasileiro, né? Então foi o sorteio, né? Não tem como correr, temos que procurar fazer por onde buscar uma classificação. É difícil, porém não é impossível. Mas hoje nós temos que pensar o mais próximo, né? Que é o jogo do Penedense na Copa Alagoas, buscar um resultado positivo, para que esses atletas tenham um entendimento do jogo mais rápido possível, para a gente começar a colher bons resultados. Me parece que um que vai ter um pouquinho mais de espera vai ser o Viçosa, os demais aí já estão perto de uma transição, né? Estamos aguardando para que eles possam voltar a nos ajudar. Em relação a esse final aí, tem 2 pontos. O time contra o Penedense em determinado. Tem 2 pontos dessa entrevista que me chama a atenção, o que diz o técnico Rodrigo Fonseca. O primeiro ponto é o seguinte: quando eu questiono o Fonseca sobre a postura da equipe, que oscilou de novo, né? E recebeu um calor tremendo da equipe do Penedense. É tão provável que ele diz 15 finalizações do Penedense. 15 finalizações. É tão provável que ele diz: eu prefiro vencer com mais tranquilidade do que vencer sofrendo, porque se o Penedense é um pouco mais eficiente, dificilmente o Asa teria vencido a partida. Teria sido no mínimo empate o jogo. A questão é a ineficiência da equipe do Penedense ofensivamente. Esse é um ponto, que começou o jogo, os primeiros 20 minutos, só deu Penedense. E pressão total, perdas de gols, assim, que você imagina, é inadmissível os gols que o Penedense estavam perdendo. Eu ainda vou mais além, Eduardo Cardel. Eu acho que foi ineficiência exatamente do ataque do Penedense e da defesa pelas duas falhas também, seguidas. Exatamente, né? Também. Aí depois do segundo tempo, o Penedense cresceu de novo, na metade do segundo tempo. E aí encurralou mesmo o Asa aí. Praticamente o Asa não desceu mais, né? Então assim, se é um pouco mais eficiente, se tem um pouco mais de qualidade, a equipe do Penedense, dificilmente o Asa sairia dali com a vitória. Até se tivesse mais uns 5 ou 10 minutos, eu acho que dificilmente sairia com a vitória a equipe do Asa. Enfim, passou, vira-se a página, 3 pontos. E o que me chama a atenção é que no pós-jogo, e nós não colocamos essa entrevista ontem, em virtude da entrevista com o Rogério Siqueira, eu questiono ao Fonseca, que ele diz: o Penedense é um time que joga reativo, e joga reativo com as equipes propondo o jogo, e aí eles aproveitam o contra-ataque justamente para surpreender o adversário. Eu fiz o inverso, eu baixei as minhas linhas e dei a bola ao Penedense. Isso ele disse pós-jogo, nós temos gravado. Nessa entrevista de hoje ele diz: o Penedense é um time que se atira em campo
e deixa 2 jogadores atrás apenas, 2 ou 3, e se atira com muita força ao ataque. Aí eu fiquei sem entender, porque ele joga reativo ou joga propondo o jogo? Porque em Penedo era um penedense que jogava reativo e ele fez o inverso. Hoje é um penedense que joga se atirando, e isso é uma tendência para que o Asa jogue com as linhas baixas amanhã. Ou o argumento que ele usou em Penedo foi para se sobressair da pressão que o penedense deu em alguns momentos. Aí vem a questão do debate mais amplo depois, porque acho que cabe, evidentemente, para a gente querer entender o que quis dizer o Rodrigo Fonseca. E a outra parte que eu quero destacar nessa coletiva já foi o final dela, quando ele fala dos jogadores que estão entregues ao departamento médico, Cachito, Feijão e o Viçosa. O Cachito e o Feijão praticamente já saíram do DM, tá naquele processo de transição. É bem mais fácil para o jogo contra o Muricy. O Júnior Viçosa ainda não. O negócio do Viçosa não é algo extremamente grave, mas também não é tão fácil. E aí, dificilmente, eu acho que ele joga contra a equipe do Muricy no próximo sábado, porque ele ainda está em tratamento no departamento médico.